Muito boa noite, senhores espectadores. Consigo o programa À Luz do Espiritismo. Iremos continuar a debater o tema da semana passada, violência doméstica à luz da doutrina espírita, e como sempre temos connosco o nosso convidado Coronel Costeira, que irá responder às nossas questões e às suas, se assim o entender, e o enviar para o nosso e-mail ascviseu@gmail.com. Muito boa noite, Sr. Coronel. Vamos continuar então a debater o tema a violência doméstica. Valerá a pena analisar esta questão tendo em conta tanto o agressor como a vítima? Sabemos que a maior parte das pessoas valoriza mais o lado da vítima. Como é que nós podemos entender esta questão? Como é que nós podemos analisar o lado do agressor? Bom, isso é histórico. Normalmente as pessoas atêm-se a uma prática que foi corriqueira, foi habitual ao longo dos séculos, em que a mulher de facto não tinha qualquer direito, não tinha qualquer respeito mesmo como ser humano, em que não fazia parte, digamos assim, dos códigos de direitos humanos. Era uma coisa, como os negros eram uma coisa. Um pouco também porque a Igreja assim valorizou, negativamente, bem entendido. E, portanto, a mulher não tinha direitos, apenas tinha deveres. E, naturalmente, que o homem ser absoluto, detentor desse objeto, mais, seria como se fosse um animal de carga, como se fosse um animal a quem a violência servia para corrigir ou para orientar. Então, é muito natural que ao chegarmos a este ponto, balado de 30, 40 anos atrás, a mulher, pronto, fosse sempre a vítima e o homem se manifestasse ou se apresentasse sempre como um senhor todo-poderoso, tinha direito, quase de vida ou de morte, sobre a mulher. Como tinha sobre o carro, como tinha sobre os seus objetos da casa, etc. Chegamos aqui a este ponto e a prática é essa. Nós vemos, por exemplo, que se uma mulher trair o seu casamento, quer dizer, classificada como o piorio da sociedade. Mas se for o homem, não, tem sempre uma desculpa. As próprias mulheres têm tendência para desculpabilizar os homens, bem entendido, das outras, não os seus. Mas desculpabilizar os homens das outras, porque são sempre os coitados, são sempre os fracos, são sempre o que é que a mulher fará ou terá feito para merecer isso. E isso é um dado cultural, quer dizer, é uma situação cultural que só com uma ação muito profunda, talvez uma alteração muito grande ao nível das gerações e da cultura dos povos, é que poderá trazer de volta alguma justiça e alguma realidade nesse aspecto, alguma racionalidade. Nós vemos hoje os países árabes que até os homens não permitem que as mulheres destapem a cara, não permitem que as mulheres mostrem a sua cara a estranhos. E, portanto, quer dizer, isso é uma violação absoluta dos direitos do homem. Aliás, não tem quaisquer... Nós assistimos, não há muitos anos, uma salva da Nigéria, uma mulher já divorciada há vários anos, mas que teve uma filha e depois foi considerada culpada em tribunal de adultério, quando já o marido já estava com outras e provavelmente já teria várias outras. Mas, enfim, a mulher parece que é sempre o uso, um objeto de propriedade eterna, em qualquer circunstância é casada, como vemos também, não há muitos anos nos Estados Unidos da América, um oficial do exército americano de alta patente ter um caso com uma subalterna, ao ser atestada a veracidade dessa relação, a subalterna foi expulsa do exército, da Força Aérea, que não entendo bem, não recordo bem a sua origem, e ele continuou, como se nada tivesse acontecido. Portanto, é sempre essa postura do homem macho sobre a mulher subordinada, como um animal de carga. E, portanto, é esta perspectiva que fez com que hoje, ao falar-se de violência no lar, também é verdade que é o homem sobre a mulher, e não se tem muito, digamos assim, a ideia de que pode ser o inverso, pode ser a mulher sobre o homem. E, por outro lado, pois, em termos legais, em termos de legislação, é um bocadinho também isso. Quer dizer, quando se fala em violência no lar, foi o homem sobre a mulher. E isso é um dado histórico, é da cultura dos povos. É o homem sobre a mulher. E portanto, nesse considerando,
nós vamos encontrar, hoje em dia, o agressor e a vítima, sempre o homem é agressor, a mulher é vítima. E não se procura, quer dizer, é uma condenação ab início, uma condenação logo à partida, quer dizer, se fala em violência, o homem é culpado. Quer dizer, passa-se de um extremo a outro extremo. Passa do exercício da posse absoluta e o direito de ser violento para o direito ou a falta de direito de ser julgado inocente, e, portanto, é sempre culpado. E é nessas circunstâncias que nós temos que partir para uma análise mais profunda sobre esta problemática da violência no lar. Analisando... Aliás, hoje quando se fala em violência no lar, não se fala só do homem para a mulher, porque também há violência no lar para os filhos, também há violência no lar para os idosos, para os genitores. Mas hoje o conceito é muito mais abrangente e, portanto, temos que nos debater um pouco mais sobre essa análise. Analisando um pouco a questão do agressor, poderíamos interpretar, à luz da doutrina, como atraso espiritual, interferências espirituais, obsessão, e do lado da vítima a lei de causa e efeito a pôr-se em questão? Tem que partir de um princípio muito racional, porque tudo deve ser racional e, aliás, outra coisa não será disparar, já é o tempo dos dogmas indiscutíveis, já ultrapassamos essa fase. Então é assim, quando a gente ouve um noticiário qualquer sobre a violência no lar, quer dizer, há uma tendência para não considerar propriamente a vítima se não só vítima e o agressor se não só o agressor. E, portanto, quer dizer, a questão é talvez premente e talvez muito importante seja analisada com rapidez e detenidamente as causas que poderão estar por trás da agressividade da pessoa acusada como agressor, acusada como o responsável pela violência. Porque é evidente que, considerando-se como se considera hoje a violência como uma violência física e uma violência psíquica, chamada, que nós dizemos uma violência espiritual, há necessidade de verificar as causas que estão por trás dessa violência. Não há muito a tendência para, em termos clínicos, em termos médicos, em termos sociológicos, em termos psicológicos, analisar esse ponto, analisar o que é que estará por trás, qual será a causa para que o homem ou o agressor chegue à agressão ou chegue à violência. Porque não se podem dissociar os dois níveis, digamos assim, de violência. Quase garantiríamos que a agressão surge depois de uma violência psicológica chamada, pelo consenso geral, mas depois de uma violência exercida mentalmente sobre aquilo que se pode considerar a vítima. Normalmente a vítima só é vítima depois de ser agredida, porque poderia ser considerada como agressora antes de ser agredida. E em muitíssimos casos, seguramente, pois há pessoas que são violentas, independentemente de ser no lar ou se ser fora do lar, que são desconfiadas, que basta um olhar para quererem tirar logo vingança. Mas é verdade que haveria necessidade de considerar quem agrediu primeiro quem. E às vezes, em termos psicológicos, em termos espirituais, as agressões psicológicas são quase que imparáveis. Nós não nos dizemos muito sobre o que é que terá causado, o que é que vem a causar ao longo do tempo, ao longo de uma vida, de facto, de matrimónio, de casamento, o que é que irá causar a agressividade, agora, do agressor, vamos falar de um homem para a mulher. E isso era caso para ponderar. E para não termos, liminarmente, de julgar o agressor, é um bandido, é um malandro, é um bandalho, quando não se ponderam as questões, quando se ponderam as coisas. Devia haver uma certa imparcialidade no julgamento das questões. E, por outro lado, deveria ser possível ouvir as duas partes, quando hoje quase que não é possível. À partida, até nós conhecemos casos de instituições de acolhimento que, quando a mulher se queixa, está queixada. Nós há pouco tempo, tivemos possibilidade de ouvir a acusação de uma vítima dizendo que o marido tinha partido os braços quando ela saía, por exemplo, com 2 sacos em cada mão, um braço partido não permite que a pessoa mexa a mão. E este assunto, pronto, não foi considerado até pelas pessoas que fizeram essa análise, fizeram esse atendimento,
quando devia ter sido, quer dizer, a acusação de que forma, como foi, e se tem ou se não tem algum fundamento. E isso devia ter sido em consideração. Ser tido em consideração, perdão. E não é. Nós, na generalidade das coisas, a vítima queixa-se de que está queixada e, portanto, tem razão. Mas, por exemplo, existem pessoas que são extremamente violentas no lar e fora de casa são bastante amáveis, bastante prestáveis. Terá isto alguma coisa a ver com a relação agressor-vítima do passado, influência espiritual, obsessão no lar? Claro que isso faz parte da resposta que não completei da pergunta anterior. De facto, temos que nos situar numa realidade que hoje em dia a ciência já confirma, sem quaisquer discussões, que é a ação do pensamento, a força do pensamento. E ponderar essa força do pensamento de onde vem. Hoje, já vem há muitos anos havendo isso, a tendência para se considerar que o pensamento tem a sua sede no corpo físico, no cérebro, quando na realidade não tem. O pensamento não tem a sua origem no cérebro. O cérebro é um computador que exterioriza a ideia que está subjacente ao pensamento. Portanto, mas o cérebro não pensa. O cérebro não pensa. O cérebro é uma espécie de computador que, depois de descodificada a origem da mensagem, a transmite de uma forma ou escrita ou falada, sei lá como for. E, portanto, a partir daí é que nós podemos realmente considerar o que é que o pensamento faz, de que forma e quais são as origens dos pensamentos. É claro que as religiões, vamos falar de outra maneira, as igrejas e os seus dirigentes, durante séculos, enfim, levaram as coisas a seu bel prazer, manobraram, manipularam tudo pela sua conveniência. E, portanto, há muitas coisas que esconderam do vulgo, que esconderam dos seres humanos, homens e mulheres. Claro que o homem tinha uma posição dominante, e a Igreja, por exemplo, aquilo que não respeita à Igreja maioritária e às igrejas, na realidade, de raiz cristã, são religiosos, são homens, e, portanto, como são homens, puxam a brasa à sua sardinha, portanto, a mulher é um ser também inferior. Quem é que considerou que a mulher não tinha alma? Foram os dirigentes religiosos, que se basearam num princípio absolutamente anacrónico, que está ultrapassadíssimo, que foi da Eva ter sido retirada de uma costela do Adão, e, portanto, não é um ser, é uma coisa que pertence ao homem. Ora, isso fez com que as pessoas se desligassem um pouco da realidade do espírito, que é o ser pensante. O espírito é o ser pensante. O espírito, à mesma semelhança de Deus, é a inteligência partilhada pelo universo, ainda que a inteligência suprema seja o próprio Deus. E, portanto, o que acontece aqui é que realmente perdeu essa noção dessa realidade absolutamente indiscutível. E, portanto, nós que estamos movimentando num mar de vibrações, digamos assim, num campo vibratório absolutamente, digamos assim, inusitado e até impensável limitá-lo no espaço e no tempo, nós não tomamos em conta que, no meio deste campo vibratório, os pensamentos se interchocam e nós, como seres que somos capazes de emitir e receber os pensamentos, estamos no meio da tempestade e, portanto, ou podemos recebê-los de um lado ou do outro, sendo necessário para isso conhecer o efeito, para poder saber a causa. Se os efeitos são bons, as causas são boas fontes. Se os efeitos são maus, as fontes são más. Portanto, as causas são más. E é esta análise, não é, que nós precisamos urgentemente de pôr em marcha quando se reflete sobre estas questões. Então, o agressor, agora o homem e a vítima, a mulher, embora hoje comece-se a reduzir drasticamente a diferença entre aquilo que são casos de violência do homem e o caso de violência da mulher, que também já. E, portanto, o que nós podemos analisar é se a pessoa não é por sistema violenta e se só é violenta num determinado ambiente, isso tem que haver uma causa para isso. Tem que haver uma causa para isso. Porque a ciência própria diz que não há acaso. É violento em casa por acaso. Não há acaso. Tem que haver uma razão. Se a razão objetivamente não é física, não é? A pessoa sai de casa, desliga os neurónios de um sentido e vira os neurónios do outro sentido, desde que isso prove que isto é assim que se desliga facilmente. Então tem que haver uma causa. Tem que haver uma causa que pode estar num ambiente vibratório, que pode estar naqueles que a frequentam invisivelmente, os nossos lares, ou aqueles que acompanham, naturalmente, aqueles que somos os encarnados. Portanto, há espíritos desencarnados. Perguntou Kardec aos espíritos quem são os espíritos. São as almas das pessoas que morreram. Pronto. A
A pessoa em si cessou a sua trilogia, passou a não ter corpo, portanto passou a ser só espírito, mas continua a pensar, continua a desejar, continua a amar, continua a odiar, continua a raciocinar. O corpo é um computador que se estragou e o utilizador do computador continua a ser um ser inteligente. Ora, é nessa perspectiva que tem que ser entendida a questão das companhias, do acompanhamento, do envolvimento mental, que seguramente é resultado da emissão destes atos de raciocínio pelo espírito. Ora, se o espírito que não tem corpo, não vai para lado nenhum especial, não vai para o inferno, nem para o purgatório, nem para o céu, nem nada disso, vive nessa situação, pode estar ao nosso lado, pode estar perto de nós e estimular-nos à grande confusão. Nós vamos dar só por um pequenino exemplo. Quando a gente vai na autoestrada ou vai numa estrada qualquer e há um acidente, mas claro que a malta começa toda a parar, começa toda a ver as fotografias, montras quem é culpado, quem não é culpado, faz o seu juízo de valor, e depois formam-se grupos de apoio destes, formam-se grupos de apoio daquele outro, estes atacam e condenam, os outros defendem. E todo esse campo vibratório, que é vivido pelos homens, espíritos encarnados, continua a ser vivido pelos espíritos desencarnados. É um hábito, é uma prática do espírito. E, portanto, naturalmente que quando há, e é natural que haja algum desentendimento entre marido e mulher, por outras circunstâncias, por dificuldades da vida, às vezes até, enfim, da imponderabilidade daquilo que acontece nos empregos, na sociedade em geral, naturalmente que nesse pequeno desentendimento, que depois pode transformar num grande desentendimento, é claro que se aproximam sempre os curiosos, que já eram curiosos na Terra, quando empancavam todas as autoestradas com quilómetros e quilómetros e quilómetros de filas, só para verem como é que foi a pancada, como é que não foi a pancada. Alguns até chegam a parar para discutir. Mas, quer dizer, é exatamente essa humanidade que perde o corpo, continua a ter os mesmos hábitos, as mesmas práticas. Portanto, se houver um desentendimento de um lado, aproximam-se, a ver quem é que tem razão e tomam logo partido um do outro. Isso vai em grande progresso, em grande catadupa, e pode chegar até à violência. Esta estimulação, parece que é quase a tourada, uns apoiam este, outros apoiam aquele, e portanto, essa gritaria do partidarismo acaba por causar, ampliar, digamos assim, as condições para a violência, para as diatribes, para, enfim, o desforço físico. E isso é uma ponderação que deve ser feita. Agora, como é que as pessoas são assim envolvidas, são influenciadas? Porque já têm essa tendência. Os mentirosos juntam-se aos mentirosos. Os vigaristas juntam-se aos vigaristas. As pessoas, enfim, ponderadas e que gostam do trabalho amoroso juntam-se àqueles que gostam do trabalho amoroso. É tudo uma afinidade vibratória. E, naturalmente, que se os efeitos são maus, as causas são más. E, portanto, essa afinidade vibratória joga com aquilo que as pessoas normalmente são. Se a pessoa normalmente gosta de altercar, gosta de discutir, quem é que se aproxima da pessoa? Aqueles que gostam também de discutir. E depois vai de envolvimento em envolvimento, causas que os efeitos são absolutamente agravados. Portanto, é esta questão que tem que ser relacionada primeiro com aquilo que a pessoa própria é, com as suas inclinações, com as suas tendências, com os seus hábitos, às vezes com as suas práticas, com o alcoolismo, com outras influenciações laterais. Outras vezes é terceiro. Esta coisa, aliás, inscreve-se em toda aquela projeção que falam uns psicológica ou falam outro espiritual. Quando nós vemos, por exemplo, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, a falar de problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de psicoterapia, etc., nós vamos relacionar o quê? Quer dizer, o que é que esses técnicos da saúde, o que é que esses experts em matérias que às vezes não conhecem, mas o que é que eles se referem a quê? Refere-se ao problema psicológico. Mas o que é o problema psicológico? É o problema da psique. Mas o que é a psique? É a alma. Mas não se referem à alma. Eles referem-se a uma coisa abstrata que suspeitam, que não sabem bem onde é que está localizada, não é? Porque quando a pessoa tem dor de estômago, toma medicamento para o estômago. Quando tem dor de cotovelo, bom, às vezes toma dores para as artrites, mas outras vezes é uma coisa psicológica, não é? É das invejas. Tem aqui alguma coisa a ver com a psique, não tem a ver com o espírito, que a pessoa é sempre... Peço desculpa por interferir. Quando preparava este questionário, pesquisei num site de psiquiatria na internet, em que eles, portanto, associavam a violência, portanto, onde é que estava localizada a violência no cérebro, e eles comparavam a ação mente-cérebro como a ação de um cavaleiro no seu cavalo.
Portanto, eles diziam, por melhor que seja o cavalo, se o cavaleiro não for bom, não vai conseguir fazer nada do seu cavalo. Portanto, acabavam depois por também associar a violência doméstica situada no sistema límbico, que controla as emoções e os comportamentos. Mas julgo que aqui, quando eles comparam a relação mente-cérebro, cavaleiro-cavalo, pode ser uma forma até de se chegar a esta existência do espírito, não é? Portanto, se o cavaleiro não for bom, o cavalo não vai funcionar. Agora, o problema é qual é o momento em que deixamos de tratar com cavalos para passar a tratar com seres humanos. Esse é que é o grande problema, porque nós continuamos a fazer um paralelismo nessa área, porque com certeza que o burrinho, dizia Francisco Xavier, o meu burrinho, o burrinho é esta coisa física, material que a gente cavalga para poder cumprir um determinado trajeto da nossa evolução. Mas a questão é essa coisa. Com certeza que o cérebro, como dissemos há pouco, é um computador. O utilizador do computador põe fecheiro, questiona, não questiona, põe os programas de trabalhar de acordo com aquilo que ele quer. Então, nós, espíritos, pomos o nosso computador a trabalhar, que é o corpo, não é? Que é o cavalo, que nós montamos, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós, espíritos, que temos uma mente espiritual. E, portanto, é nessa perspectiva que terá que ser começado, ou melhor, que teremos que começar a pôr em consideração essa questão. Quer dizer, nós, espíritos, podemos ser doentes. Podemos ser doentes. Isto é, podemos estar num nível de atraso evolutivo, ou podemos estar doentes. Uma coisa é ser, outra coisa é estar doentes. Ora, a pessoa quando vem à Terra, quando nasce de novo, traz um somatório de hábitos, de práticas, de atos de personalidade e de caráter que resultam daquilo que ao longo dos séculos, ao longo das várias vidas, alimentou e criou para si próprio. E, portanto, esse ser que somos pode estar doente, pode ser atrasado, pode ser doente. Mas este ser que somos não vive isoladamente. E como não vive isoladamente, pode estar sujeito a condições sociológicas, a condições familiares, a condições chamadas psicológicas, não dizemos, em condições espirituais, de envolvimento, digamos assim, de outras mentes que vivem em conjunto, vivem na sociedade. E, portanto, pode estar sujeito a influenciação exterior. E nesta perspectiva nós podemos considerar. Quando diz que a pessoa tem um problema psicológico, podemos considerar que é quando a pessoa era próprio espírito, está debaixo de uma certa dependência ou está debaixo de um certo atraso espiritual, o próprio. E, portanto, a pessoa pode estar arrependida, ter remorso, ter feito uma coisa qualquer, ter cometido um ato ignóbil, ter errado. E aí é um problema íntimo, pessoal. Como diz a lei, não matar ou causar outro dano a si ou ao próximo. Ao corpo ou ao espírito. E, portanto, quer dizer, é aí nessa perspectiva que nós podemos considerar que eu estou muito debilitado, eu estou muito marcado pelo passado, isto é um problema psicológico. É um problema do espírito que sou. Mas pode este problema estar a ser agravado por terceiros. A gente está às vezes a ver uma coisa que nos interessa muito e alguém traz com uma palhinha, faz cócegas na orelha, faz cócegas não sei o quê, a gente começa a ficar indisposto, começa a ficar alterado, por causa da intervenção do outro. Ora, o que ocorre é que o pensamento interfere na nossa vida. Interfere. Nós podemos estar aqui muito bem concentrados e, de repente, temos um bloqueio, ou de repente haver uma interferência mental que nos desvia a atenção para outra questão. Então, há um problema espiritual lateral de terceiros, os agentes são terceiros. Podemos ser nós próprios, o agente, porque, pronto, nós temos a memória do passado, às vezes no subconsciente, outras vezes dizem no inconsciente profundo, que não tem nada a ver com o inconsciente coletivo, não tem a ver com a nossa própria existência enquanto espíritos que somos, realidade absolutamente à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, é esta a questão que nós podemos ponderar. Pode ser pessoal ou pode ser provocado por terceiros. E aí, ao nós analisarmos isso, se num lar a pessoa se tem já de práticas ancestrais, para vidas anteriores, se tem essa inclinação para a violência, para a irascibilidade, para o orgulho, para o egoísmo, para o vício de qualquer natureza, continua a ter, continua a ser, continua a estar. E nessa perspectiva está, digamos assim, aberta a outras influenciações do mesmo nível, do mesmo teor vibratório. Se a pessoa é mentirosa, pode ser acicatada, pode ser incentivada a mentir mais. Se a pessoa é orgulhosa, pode ser incentivada a ser mais orgulhosa. Se a pessoa é violenta, pode ser incentivada a ser mais violenta.
E o que ocorre aí é isso mesmo. É que muitas das vezes a pessoa em determinados ambientes em que entram, digamos assim, em que entram as assembleias vibratórias do apoio ou do contra, não é? Nessa determinada situação, que tem uma determinada inclinação, pode ser influenciada para ser mais violento. Quer dizer, já tem esse espírito, mas é mais violento. Controla-se às vezes, mas às vezes não se controla. Outras vezes, é uma questão entre as pessoas, entre o casal, no caso concreto, o casal e os filhos, ou até os genitores. Quer dizer, há do passado umas determinadas sintonias, há determinadas situações, digamos assim, de choques, resultado de erros graves que cometeram mutuamente uns com os outros. E, naturalmente, que isso, quando no ambiente familiar, pode ser explorado por outros parceiros que têm a ver com o mesmo problema. E, portanto, pode ser incentivado a pessoa ficar desconfiada disto, ou ficar desconfiada daquilo, o outro provocar, naquilo que analisámos há pouco, ser o agressor ou a vítima, antes de ser vítima, provocar e o outro não resistir, às vezes influenciado por outros pensamentos mais fortes, e gera-se, ou melhor, vai-se multiplicando esse efeito contraditório de vibração e é chegar à violência. Portanto, esta questão que tem que ser bem analisada. Nós conhecemos casos, pessoalmente até, pessoas que eram bem-quistas da sociedade, que eram acima de qualquer suspeita, e em casa existia uma violência desmesurada, de cinto, etc. E tal. Mas eram pessoas que, aliás, casos que eu conheci, que de facto mais tarde, quando a verdade vinha ao de cima, as pessoas, não é possível. Essa pessoa enganou-nos tanto e tal. Aliás, nós vemos aí, nos relatos, ainda mesmo ontem, provavelmente, a notícia que rebentou de uma idosa que surgiu, uma idosa que foi raptada, que foi torturada e que foi levada até à morte. E quando os jornalistas perguntavam aos vizinhos, então, o que é que acha do agressor, ou neste caso concreto do assassino, ou dos seus acordos, nada justificava esta violência, ninguém desconfiava disso, e é mais assim, mais assado. Porque realmente a forma como as pessoas se mostra na sociedade é uma. E às vezes, perante determinadas envolvências, é outra. E é essa questão que é necessário ponderar, e que a sociedade não está preparada ainda para isso, nem a sociedade médica, nem a sociedade na área da saúde, para entender que há influenciações, há causas que são causas absolutamente inteligentes que interferem na conduta, no comportamento dos agressores, mas também interferem no comportamento das presumíveis vítimas, que às vezes são agressores sistemáticos e que depois conduzem as coisas de uma tal forma que o candidato a agressor não resiste e parte para a violência. Portanto, é todo este jogo de informações que nós precisamos obter. Em 2012, sabe-se que o número de casos de violência doméstica rondaram cerca dos 26 mil casos. Curiosamente, um dos distritos que aumentou mais, porque a tendência é vir a diminuir ainda que pouco, mas um dos distritos em que aumentou foi precisamente Viseu, com 791 casos. Destes casos de violência, 37 resultaram em morte da vítima, 42% foram casos que foram cometidos à frente dos menores, portanto, supostamente os filhos, mas no caso das mortes, nós sabemos também de algumas notícias, não sei se se incluem nestes 37 casos de morte por violência doméstica, de agressores que acabam por matar a mulher, homem que matam a mulher, seguidamente os filhos, e acabam por se suicidar. Portanto, tendo em conta esta cronologia, portanto, matam a mulher, os filhos e depois acabam por se suicidar, poderá estar aqui implícita uma interferência espiritual, uma obsessão? Bom, já é preciso dar uma nota, que os 37 casos mortais não foram de Viseu. Não. Foram do país inteiro. É evidente que, como dissemos há pouco, com certeza que a influenciação mental, a pessoa a certa altura deixa de saber se é ela que está a pensar ou está outros a pensar por ela. Às vezes acontece, a miudade das vezes, noutros casos, noutras situações, mas as pessoas às vezes estão em busca de uma solução qualquer, para um problema qualquer da vida, e vêm várias sugestões, ou várias hipóteses, ou esta, ou aquela, umas fantásticas, douradas, outras negras e terríveis, e o que as pessoas têm que ter a noção, e talvez aqueles que falam em psicologia e falam em problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, talvez devessem ter essa noção, é de que muitas vezes, essa variedade de soluções indicia que há terceiros a interferir, que há terceiros a interferir mentalmente para condicionar as decisões de cada um.
E, portanto, é esta realidade que deve fazer pensar naquilo que é necessário fazer. Não é para desculpabilizar os agressores, nem é para culpabilizar as vítimas. Não tem nada a ver com isso. É fazer uma análise independente para que se possa conduzir todo um processo, digamos assim, de reajuste dessas circunstâncias. Ora, quando a gente vê uma notícia dizer assim, fulano, normalmente é o energúmeno, o malandro, o assassino, matou a mulher, matou os filhos, matou-se a seguir. É necessário ponderar primeiro que se faça qualquer julgamento o que é que terá por trás, o que é que terá levado a que o indivíduo perdesse perfeitamente consciência do que fazia, entrasse num processo de distúrbio tão grave que levasse, não digo a matar a mulher, que essas circunstâncias às vezes acontecem, mas a matar também os filhos e matar-se a seguir. Quer dizer, tem que haver um caso. Nós não podemos fazer juízos a priorísticos ou juízos fáceis. É um malandro, fez, aconteceu. Não, há necessidade de nós ponderarmos bem o que é que terá levado a que o indivíduo perdesse consciência dos atos que praticasse. O que é que terá conduzido a isso? E também é preciso saber, porque nós somos um bocadinho cobardes nestas questões, às vezes ouvimos a violência e não nos queremos meter nisso, passamos ao largo. Tem havido reportagens televisivas nessa questão. Aliás, quer dizer, para uma sociedade que tem que levar uma revolução muito grande neste particular, porque nós vemos, por exemplo, no ensino, a violência, a graça, como nós tivemos um programa anterior a falar no bullying. Quer dizer, tudo isto acaba por ser uma desresponsabilização social de quem tem, digamos, a obrigação de criar situações disciplinares absolutamente concretas. Ora, nós devemos deixar de ser culpados. Quando a gente conhece ou sabe que há violência, devemos denunciar a violência, para que mais tarde não haja essa desculpabilização ou culpabilização. A violência começa por ser as discussões sistemáticas. Não eram violentas, só discutiam. Mas as discussões, as acusações que se fazem, às vezes acusações familiares, quer dizer, uns que dizem o piorio da família do outro, o outro que diz o piorio. E quer dizer, tudo isso gera uma situação de tal forma grave que em qualquer altura pode uma interferência espiritual inferior, conduzir a dramas tremendos, a coisas terríveis. O que é que terá levado uma mãe, isto é da notícia pública, a matar os filhos com uma faca elétrica, matar-se a seguir? Quer dizer, o que é que terá levado a isso? Foi o marido, não foi o marido? Bom, em princípio nada se sabe sobre essa situação. Mas o que é que terá levado a uma criatura inteligente e até culta ter perdido a cabeça e cometido um crime sem consciência? Isso podemos nós afirmar. Nós, espíritas, podemos afirmar isso, porque tivemos contacto próximo com esse problema, espiritualmente falando. Para chegar a uma situação dessas, quem é que estaria por trás, obsessivamente ou hipnoticamente, para conduzir uma pessoa inteligente, que amava os seus filhos acima de qualquer suspeita, a cometer um ato desses, absolutamente inconsciente? Ora, é esta situação que tem que ser averiguada, tem que ser analisada, ou melhor, tem que ser investigada, não é averiguada, tem que ser investigada, porque é muito fácil chegar à conclusão. Pronto, condena-se. É uma pessoa inqualificável. É mais assim, mais assado. Isso é a coisa mais fácil que é. Normalmente nós fazemos juízo não em causa própria, fazemos sempre juízo em causa alheia. Mas se nós começarmos a analisar os porquês, o que é que estará por trás disso, se calhar era obrigatório que o nosso Serviço Nacional de Saúde, que não sei já se é Serviço Nacional de Saúde, se é Serviço Nacional de Doença, porque aquilo que a gente vê é exatamente o Serviço Nacional de Doença, não é propriamente um Serviço Nacional de Saúde. Quando se fala, por exemplo, em Serviço Nacional de Saúde e se diz vamos ensinar as pessoas a fazerem profilaxia das doenças, a evitar estar doentes, e salta logo um grupo qualquer marcado politicamente a dizer que o Governo quer é não gastar dinheiro nos medicamentos. Não, isso o que é preciso é evitar as consequências dramáticas. Não, agora, claro, temos uma linha SOS para isto, temos outra linha SOS para aquilo, mas o que é facto é que não há nada feito até hoje, que nós tenhamos consciência, para dirimir esta problemática agressor-vítima, para tentar aproximar os dois. Nós hoje vemos, normalmente, as instituições nessa área, as vítimas, nem querem saber minimamente, não querem ouvir os agressores, não querem nada disso. Quer dizer, quando a gente sabe, por exemplo, que há agressores que procuram, enfim, tirar esforço de pessoas até, esposas ou mulheres, sei lá o que for, que se comportam mal, ou que têm amantes, ou que não fora disso, e depois perdem a cabeça, pois com certeza que perdem a cabeça, e depois chegam à violência. Mas são todos os casos assim? Não são todos os casos assim, mas há casos assim.
E, portanto, quando se trata da questão do agressor e da vítima, tem que ser independente disso tudo e analisar as coisas. É preciso dar a mão também aos agressores, para que eles deixem de ser agressores e passem a ser cidadãos do corpo inteiro. É preciso deitar a mão às vítimas, mas é preciso deitar a mão às vítimas, não é metê-las em casas de acolhimento, todas com grandes muros à volta, com grandes segurança e não sei o que mais, e depois não haver nenhuma mudança interior. Absolutamente. Nós vamos hoje encontrar em casas de acolhimento, a maior parte das vítimas que lá estão são de classes média-baixa. Não, as outras, pronto, vivem mais ou menos iludidas, escondidas, etc., por causa dos políticos sociais. Mas porquê? Porque não há uma educação religiosa, não há uma educação moral, não há uma educação espiritual. É só matéria, subsídios e exigências disto ou daquilo. Quando a preocupação deveria ser analisar os casos vítimas e agressores e tentar debelar as questões e tentar resolver as questões. Nós não podemos deixar de relembrar, e há alguns anos, a propósito até da Casa Pia, que, enfim, também é uma outra coisa que precisava ser analisada com pormenor, essas causas que estão por trás dessas situações. Mas quando vemos, por exemplo, um respeitável médico psiquiatra, pedopsiquiatra, psiquiatra de crianças, que às vezes também a mim não mete-me uma certa confusão como é que se chega ao diálogo com as crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas pronto, é um diálogo psicológico. Mas quando vemos um responsável destes vir a público, em plena televisão, dizer que em Portugal há mais de 70 mil. Eu vou repetir que é para as pessoas não pensarem que eu estou a falar aqui estas coisas e estou a inflacioná-las. Mais de 70 mil crianças que não veem o pai. O pai. Não é os pais, é o pai. Acreditamos que haverá algumas que não veem a mãe, no caso em que os tribunais decidem o contrário. Mas, naturalmente, que os tribunais decidem sempre ao mesmo lado, ou quase sempre ao mesmo lado. E, portanto, quem é o malandro da fita em tudo isto é o pai. E por isso é que esse pedopsiquiatra dizia que há mais de 70 mil crianças registadas, há muitas que não estarão, que não veem o pai. Isso não é gerador de violência? Com certeza que é gerador de violência. E, portanto, uma notícia qualquer, às vezes não tem grandes fundamentos, mas que trazia que, de facto, a violência, um indivíduo tinha sido acusado de violência no lar, tinha sido retirado os filhos. E quando foi à casa da ex-mulher para ver os filhos, foi vítima de violência, quer dizer, a mulher partiu todo o homem, quer dizer, pelo visto não era assim um gigante que exercesse a violência, porque ela deu-lhe uma carga de pancada de tal ordem que o homem terá ido para o hospital em situação muito infeliz. Portanto, há que fazer uma análise muito clara, não tomar partido nem de uns nem de outros, mas interferir no sentido de debelar um problema que é um problema grave. Quando alguém bate nos pais, é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. Mas bate nos filhos. Às vezes é o exagero que está errado, porque uma palmada no filho, na hora própria, na hora certa, não faz mal nenhum, antes pelo contrário. E por isso é que a gente vê hoje que, enfim, quer dizer, que as gerações atuais vivem como vivem, as dificuldades que vivem. E porquê? Porque há uma palmadinha que às vezes a coçar as orelhas é uma coisa grave, o filho vai se queixar e é violência no lar. Agora, violência, mesmo a enviar as pessoas para o hospital, isso é preciso interferir, porque o agressor está doente, certeza. Ou, por exemplo, como nós conhecemos, um filho bem colocado até no Serviço Nacional de Saúde, que é integrado no Serviço Nacional de Saúde e de grandes responsabilidades no âmbito da saúde, que já com o genitor com 70 e tantos anos ou 80 anos, também bate no pai, que fez um sacrifício, que nós sabemos, tremendo para lhe dar o curso de medicina e, de repente, acaba por ser tratado por alguém que deve tratar da saúde de uma forma violenta. Portanto, tudo isto tem que ser analisado sem paixão, sem clubismo e sem, enfim, quer dizer, tomarmos partido destes ou daqueles conforme nos convém. Admitamos que, na maioria dos casos, existe mesmo uma intervenção espiritual. Como é que será feita essa intervenção e como é que, sendo a violência doméstica um crime público, nós vamos explicar isto às pessoas, às que nos ouvem e às que não nos ouvem, tendo em conta que é um caso extremamente melindroso e um crime público? Bom, essas questões dos crimes públicos e dessa coisa melindrosa, isto tem a ver com o corporativismo que ainda vigora,
agora estamos a falar do nosso país, falo agora em Portugal. Quer dizer, há situações em que a Organização Mundial de Saúde define concretamente determinadas coisas e em Portugal não se aceitam. Por exemplo, as medicinas alternativas estão aceitas hoje pela Organização Mundial de Saúde, estão aceitos, quer dizer, várias práticas, ou naturopatia, ou homeopatia. E em Portugal, lamentavelmente, a corporação, enfim, da área não permite que seja, digamos assim, dada liberdade igual à homeopatia, à naturopatia. Eu não estou a falar nos maus homeopatas, os maus naturopatas, porque também há maus alopatas, ou maus médicos, e maus enfermeiros, e maus agentes da saúde. Mas como é que é possível que se permita essa situação, ou melhor, que se não se ponha cobro a este corporativismo que é lamentável? A Organização Mundial de Saúde define claramente que a mediunidade é uma realidade. É a Organização Mundial de Saúde. Assim como o Catecismo Católico define claramente que os espíritos das pessoas que morreram, familiares nossos, podem voltar para nos ajudar, está no Catecismo Católico. E a esmagadora maioria dos sacerdotes nem quer ouvir falar nisso, nem fala no assunto, não é? Mas o Catecismo Católico define que isso é possível. Ora, como é que estas coisas continuam a manter-se obscuras? Porque realmente isto é uma desresponsabilização generalizada. A Organização Mundial de Saúde considera a mediunidade como uma realidade palpável, em dois patamares. Quando ela é controlada, educada, esclarecida, é terapêutica. Quando ela é desequilibrada, descontrolada, é doença. E, portanto, a mediunidade, que é a faculdade que têm determinadas pessoas de servirem intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, pasme-se, a Organização Mundial de Saúde considera nas suas nas suas publicações que estão feitas e são conhecidas de muita gente, considera que há pessoas que têm a faculdade, sensitivos, que têm a faculdade de servirem determinados entre o mundo espiritual, então é uma realidade que existe o mundo espiritual, e o mundo material, que podem, nesse esclarecimento, nesse conhecimento, nessa honorabilidade, bem entendido, ajudar. Podem fazer terapia espiritual. Mas há outras pessoas que têm essa situação de tal maneira desequilibrada que têm que ser tratadas, não podem tratar, têm que ser tratadas. Estão doentes. Não são doentes. Estão doentes porque, nessas circunstâncias, se for tratada e se for esclarecida e se for orientada, pode tornar-se terapeuta da sensibilidade, terapeuta da espiritualidade. Ora, por que razão é que pessoas ligadas à saúde não consideram, não aceitam, e são as minorias que eu chamo ruidosas, combatem acerrimamente essa questão dessa faculdade? O que é a mediunidade? É a faculdade que permite servir de intermediário, para bem ou para mal. Há pessoas que têm essa faculdade de tal maneira desequilibrada, embora às vezes pareçam que está tudo muito bem equilibrado, que só se entretêm a fazer o mal, a comercializar com essa faculdade, e está tudo bem, quer dizer, não pagam impostos, não se faz nada, e está tudo bem. Quando se procura fazer uma coisa, enfim, esclarecida, elevada, etc., é tudo perseguido. Como é que hoje é muito difícil entrar nos meios de comunicação social para explicar o que é espiritismo, o que é mediunidade, com Jesus, o que é mediunidade com clareza, e há pessoas que vão para ali fazer teatro, vão fazer lá coisas, não sei quantos, espetáculo, escândalo, e aí têm todas a aceitação, porque lá está doente por ali. As igrejas não falam do espiritismo. Sabem o que é? As pessoas não deviam falar daquilo que não sabem. Deviam falar daquilo que sabem. Se a Organização Mundial de Saúde considera a mediunidade desta forma real, porque é que se não busca, se não investiga, se não conduz a investigação, no sentido de perceber como é que determinadas pessoas que têm mediunidade entram num desequilíbrio completo e provocam, ou melhor, podem ser atores de violência. É bom que isso se veja. É bom que isso se analise. É evidente que, vou só dar um exemplo, quando foi a gripe dos suínos, não é? Com certeza que aí um pânico instalou-se, e vem aí uma pandemia, vem aí uma endemia, não sei quantos, não sei o que, uma complicação, vá tudo a correr, contrataram-se investigadores para fazer vacinas, para criar vacinas, para não sei quantas vacinas. E de repente os laboratórios mundiais, enfim, criaram ou fizeram mais de 6 mil milhões, mas basta dizer que se a humanidade tem hoje entre 6.500 milhões, à volta disso, boca de fazer 6 mil milhões de vacinas. Estava uma pandemia de tal maneira pandémica, base do pleonasmo, que de repente, depois de compradas pelo Estado, compradas pelos governos, compradas de toda a parte, toda a maneira efetiva, acabou a pandemia. Quer dizer, só que o susto
Só com o susto. Os vírus da gripe suína, desapareceram, morreram todos. Só com o susto. Porque, por exemplo, em Portugal compraram, sei lá, 2 ou 3 ou 4 ou 6 milhões de vacinas e nem 500 mil tomaram vacina. Há todo um economicismo, há todo um interesse económico que temos que ser claros. Temos que ser claros. Que é propiciado pelos agentes de saúde. Isto não tem qualquer discussão. Os agentes de saúde é que são responsáveis por isso. Então, de repente, acaba a pandemia, quer dizer, 6 mil milhões de vacinas, já foi gasto, alguém já ganhou com isso, alguém já lucrou. Quem lucrou? Ora, é esta questão que é necessário ponderar bem. Porque é que há interesse em não definir com clareza que os problemas psicológicos podem ter incidência física, isto é, podem as células neurónias, podem as células nervosas, podem o sistema nervoso central entrar em desequilíbrio, entrar em descompensação, enfraquecerem e, portanto, abrirem guarda, abrirem as possibilidades de influência mental exterior. Pronto, isso pode acontecer, com certeza. E, portanto, há necessidade de ter, às vezes, um complemento físico, quer dizer, há necessidade de antidepressivos limitados no tempo, quer dizer, vamos ver pessoas com antidepressivos receitados por médicos há 30 anos, há 30 e tal anos, uma vida inteira com antidepressivos. Mal de nós se tivéssemos que andar uma vida inteira a tratar das pneumonias, a tratar das gripes, a tratar das infecções num dedo grande do pé, etc. Ora, porque é que é uma eternidade o uso desses medicamentos na área de depressão? Porque há interesses, com certeza que há interesses, ou há desinteresse em saber, em investigar profundamente porque ou o que é que está por trás desses processos depressivos, ou maníaco-depressivos, ou psicóticos, ou neuróticos, sei lá o que for. E, portanto, como não há grande interesse em travar esta situação, é que nós assistimos a esta coisa. Quer dizer, porque é que a pessoa que é o agressor de violência não há de ser um doente da área da sensibilidade? Não é porque não é. Não, investigue-se. Hoje a regressão de memória, por a hipnose, é possível. Quer dizer, a psicanálise freudiana está ultrapassada já nesse aspecto. Quer dizer, digamos assim, um mergulho em vidas anteriores. É possível fazer. Os espíritas não fazemos isso. Os espíritas não fazemos isso. Os técnicos de saúde, os psicólogos, os psiquiatras, os experts na matéria fazem essa regressão ao passado e provam que há vida antes da vida. E até já provam que há vida depois da vida. Agora, por que razão é que você não vai saber? Por que é que um psicótico ou por que é que um agressor... Por que é que não se sugere assim? Você vai agora aqui e vai fazer uma regressão de memória. Vamos fazer aqui uma regressão de memória, vamos fazer aqui um ato hipnótico ou outros que também usar e vocês vamos lá ver no passado o que é que está por trás da sua violência. E se calhar havia grandes surpresas. Conforme um filme, que aliás é lindo, um filme extraordinário, com 2 atores, Barbra Streisand e Yves Montand, que leva uns bons anos, é que isso é ali bem pormenorizado, quer dizer, o que é que aconteceu antes para causar uma situação de agora, e naturalmente poderá ser um agravamento no futuro. Então é preciso fazer essa investigação. Mas nunca convém, porque quanto mais consultas houver, mais dinheiro anda em jogo, quanto mais doenças dessa área houver, mais medicamentos são fabricados, e quanto mais de metade da medicação hoje é da área de psicótica ou psicológica, ou sei lá como queiram chamar, que quer dizer, o espírito como Jesus disse, é Deus e a matéria é da matéria. A César o que é César, a Deus o que é Deus. Mas porquê é que se dá medicação da matéria para resolver um problema de angústia, um problema de tristeza, um problema de aflição, um problema de descontrole? Porquê é que se dá? Aí pode haver um descontrole físico? Pode haver, mas depois há um controle mental que tem que ser feito. Porquê é que não se arranja essa medicação? Porque essa medicação não deve ser paga, porque é uma coisa do espírito. E aquilo que é de Deus não tem preço. E é isso que nós precisamos de espalhar e precisamos de divulgar. Como acabou de falar, a maior parte das autoridades não considera as terapias espíritas. No entanto, existe alguma luz ao fundo do túnel? Ou seja, se for pedido aos espíritas para tratarem o agressor e a vítima de um ponto de vista da doutrina espírita, como é que isso poderá ser feito? Pode ser feito espiritualmente, quer dizer, toda a pessoa deve ter uma possibilidade de mudar. Jesus falou aos grandes que erravam, não volta a fazer, não volta a fazer. Agora, isto tem que ser explicado com racionalidade. Tem que ser explicado sem o assíntese do julgamento hoje, porque assim, qualquer caso destes,
julgado em tribunal, o homem está condenado. Não, há indício, não interessa. É logo, está condenado à partida. Assim como quando há um problema de filhos, como mete filhos de divórcio, o homem está sempre condenado à partida. Já são, enfim, quando é causa própria, aí é que a coisa vira de figura. Quando os agentes da justiça se é com eles próprios, já a coisa já não é bem assim. Mas quando é com os outros, como fica para a frente, a mãe é mãe, e ninguém cuida de saber se a mãe é mãe, por exemplo. Se em determinados lares quem faz tudo é o pai, quem faz a comida para as crianças, quem veste as crianças, quem deita as crianças, quem faz tudo é o pai, e não é a mãe é que tem essa coisa, e depois tudo aquilo cai em cima do pai. Ora, ela se há de saber, conhecer, analisar. Os espíritas, e nós temos, particularmente, temos enfim, a experiência de muitos anos, de 30 e tantos anos, de lidar com estes casos, porque a maior parte dos casos que aparecem na casa espírita são casos de violência no lar, são casos de desequilíbrios no lar, são casos de choques vibratórios, de doenças provocadas em grande medida, depressões, etc., por isso mesmo, por esse problema espiritual. E, portanto, nós temos essa experiência. Mas agora nós é que somos os bons, nós é que fazemos... Não, não somos bons, não fazemos nada. Os espíritas temos é que desinibir-nos e deixar de nos remetermos às paredes frias e nuas de uma casa espírita para passar a divulgar as questões. Quem quer ouvir ouve, quem não quer ouvir não ouve. Mas nós não podemos calar. Não podemos calar. Quando Jesus falou ir e anunciar a boa nova, temos que anunciar a boa nova. A boa nova é que não há morte. Tudo continua depois da vida física. E, portanto, nós temos que sair a pregar essa coisa. Mas vamos ser perseguidos, vamos ser prejudicados na sociedade. Vamos. E eu não tenho nenhum problema nenhum a afirmar que isso é possível, embora hoje muitos debatido. Mas eu, pessoalmente, até tenho razões mais que objetivas para o afirmar. Agora, se nós continuarmos calados, então é que continuam. Mas continua a confundir-nos com cartomantes, com quiromantes, com gente que anda para aí com búzios, com essas conversas todas, que não tem nada a ver com o espiritismo. E temos que dizer muito claramente aos dirigentes religiosos que é preciso que os dirigentes religiosos, de todos os níveis, que raciocinem um pouco sobre a filosofia que andam a espalhar. Porque não é atacar o espiritismo, porque dá privilégio ao espírito, quando quem falou do espírito foi Jesus. Deixemos-nos de cantigas. Foi Jesus quem disse, o espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem por onde vai. Portanto, os meus caros irmãos religiosos ponderem bem aquilo que afirmam quando atacam o espiritismo. É o advento do espírito. E estudem o que é o espiritismo. Estudem. Ou melhor, não é preciso decorarem para fazer nenhum teste, mas debrucem sobre a problemática. Procurem saber porque é que hoje a Igreja já considera a comunicação dos espíritos verdadeira. Embora, por enquanto, só em relação aos familiares, aos nossos familiares amigos, porque nós temos familiares que eram inimigos e depois de partirem para o outro lado, depois de desencarnarem, como nós dizemos, ou morrerem, como dizem todos os outros, continuam a ser inimigos. Se os amigos podem vir ajudar, os inimigos vêm fazer o quê? Bem, também ajudar. É a extrema unção que transforma logo os malandros em santinhos? Não é. E, portanto, é necessário ponderar. Já consideram. Por outro lado, há mais... Já Paulo VI nomeou uma comissão para estudar a reencarnação. Tarde ou cedo, como a ciência vai dizer que é verdade, e já diz que é verdade, a Igreja tem que também dar um salto quântico, não é? Tem que dar um salto, um grande golpe de rins, para poder ter que aceitar uma coisa que era básica até o século VI, até o Concílio de Constantinopla, ou II. Isto é uma verdade mais que indiscutível. Quer dizer que a relação do passado, vidas anteriores com o presente, a reencarnação, traz de volta muitos esclarecimentos sobre a violência e outros casos, mas particularmente sobre a violência no lar, a influência dos espíritos, mental, e a influência daquilo que fomos noutras vidas, portanto, a parte pessoal que cada um é, porque era, nestas questões da violência no lar. Vamos terminar o programa de hoje apontando caminhos de solução para este flagelo de hoje em dia. É claro, nós não podemos, quer dizer, se não dizer a verdade sobre aquilo que somos, dizer a verdade sobre aquilo que pensamos, dizer a verdade sobre aquilo que sabemos, do pouco que sabemos, para que as pessoas analisem e para as pessoas investiguem. Agora, calando-nos, a gente não consegue fazer nada. Calados, com ratos dentro das casas espíritas, paredes nuas e frias, a gente não vai lá nenhum. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é divulgar a realidade com uma racionalidade de tal ordem que não deixe dúvidas. Que não deixe dúvidas. Devemos deixar aquelas coisinhas, pergunta número 347 do Livro Espírito, pergunta número 749 do Livro Espírito, porque as pessoas não vão... isso é deles, isso é uma conversa deles. Eu vou só dar um exemplo. Aqui há uns tempos tivemos um debate com alguém que era até Ministro da Comunhão,
uma pessoa já com alguma posição dentro da Igreja, a propósito de a cura da sogra de Pedro. Em termos linguísticos é fácil de perceber, em termos sociológicos também é fácil de perceber. Sogra é sogra. Aliás, toda a gente sabe, tirando as línguas de sogra, que é um docezinho que se vende aí nas pastelarias, a sogra é a mulher do outro, quer dizer, se é o homem, é mãe. Se é o homem, é a mãe da mulher. Se é a mulher, é a mãe do homem, são as sogras. E há discussão. Se o Evangelho diz que Jesus curou a sogra de Pedro, não tem dúvida que Pedro era casado. A propósito de refletir, não pode haver casamento na Igreja porque os apóstolos também não eram casados. É mentira, porque os apóstolos eram casados. Os que eram. Naturalmente que os que não eram também tinham direito a existir. Ora, quando se chega ao ponto de dizer que a cura da sogra de Pedro veio no Evangelho dos Espíritas e não veio nos 4 Evangelhos, é ignorância. Portanto, nós devemos desportar esta reflexão sobre a ignorância. As pessoas não podem falar mais sobre aquilo que não sabem. Os 4 Evangelhos, não é Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo baseia-se em tudo aquilo que dizem os 4 Evangelhos, exceto aquelas lições que não têm qualquer interesse, porque não têm qualquer projeção no sentido de que as pessoas se modifiquem. Algumas datas que a gente até acha que não tem lógica nenhuma, como Maria, a jovem Maria, ainda grávida de Jesus, com 15 ou 16 anos, e fazer um autoelogio a Isabel, eu sou a ditosa, eu sou a melhor, eu sou a magnífica, eu sou esta ou aquela, que ninguém ouviu e naturalmente que não aconteceu. Mas agora, as grandes lições do Evangelho são aquelas que Allan Kardec foi buscar para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que é apenas uma análise, segundo a doutrina espírita. E, portanto, são os 4 Evangelhos que trazem a cura da sogra de Pedro. Até mais, o Evangelho segundo o Espiritismo não fala na cura da sogra de Pedro. E, portanto, estamos à vontade para falar nas coisas. Ora, nós temos que divulgar as coisas com racionalidade. E a doutrina espírita ajuda-nos racionalmente a entender a mensagem de Jesus. E mais, os espíritos disseram a Kardec que a fé tem que encarar, não é deve, tem que encarar a razão face a face. Portanto, tudo deve ser questionado e de uma forma racional constatado. O Papa João Paulo II publicou a encíclica Fé e Razão, 100 e tantos anos depois, ou 140 anos depois, dizendo que fé e razão, que a fé tem que ser racional. Encíclica Fides et Ratio. Fé e razão. Logo, começa a ser tempo dos religiosos deixarem de porem de lado essa questão dogmática, é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assado, e busquem dos seus próprios escritos, que são orientadores, aquilo que é real. Aliás, como dizia o Papa Francisco, ainda há pouco tempo, já tivemos a oportunidade de nos referir a isso, o homem, o católico, tem que pensar de onde vem, quem era. Jesus disse que o Espírito é como o vento, só para onde quer ninguém sabe de onde vem. Para onde vai e o que é que está cá a fazer. É uma expressão tão feliz do Papa Francisco que traz de volta à realidade sobre a definição do Espiritismo. A ciência que estuda a origem, de onde vem, que estuda a natureza, o que é que está cá a fazer, e o destino. Estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. 150 e tantos anos antes, o Espiritismo definia isso com clareza. E, portanto, estamos numa época em que a verdade tem que vir ao de cima de uma forma racional. E os espíritas temos que partir para essa racionalidade, sem dizer nós é que somos os bons, nós somos os melhores, nós é que sabemos, o resto é tudo uma cambada de atrasados. Não, senhora, somos todos filhos de Deus, Jesus é o governador de todos nós, e então nós só temos que dar o contributo nesta reflexão, neste raciocínio. Vocês estão todos errados, a verdade é esta. Não. Nós temos que divulgar aquilo que nós consideramos ser a verdade. Cada um toma para si, ou não toma, mas em liberdade que raciocina. E temos que apresentar esta racionalidade da nossa doutrina com clareza, sem qualquer subterfúgio e sem adiamentos. E sem adiamentos, porque, como diziam os espíritos a Kardec, com espíritas, sem espíritas, e apesar de nós nos conduzirmos de uma forma às vezes egoísta, o ideal triunfará. O ideal do Cristo triunfará. E, portanto, é essa preocupação que nós devemos ter no nosso dia-a-dia. Vamos ficar por aqui. Encontramos num próximo programa. Quanto assim, ficamos à sua espera no nosso e-mail asceviseu@gmail.com. Poderá dirigir-nos as suas questões acerca do tema, bem como sugestões para próximos programas. Até lá, até à próxima quarta-feira.